Se você tem R$5 sobrando, assim como eu tenho aqui, e não começar a formar agora os seus primeiros investimentos, aí realmente é porque você não quer mesmo ter dinheiro e formar um patrimônio, porque o conhecimento para isso eu vou passar para você agora nesse vídeo. Mas, claro, eu não estou falando em magicamente transformar R$5 em mais de 5 mil. Eu estou falando em criar uma estratégia para você se organizar e colocar em prática para formar esse montante ao longo de um ano. E conta comigo para isso. Só para dar uma noção prática de como os juros compostos podem agir nos investimentos, eu aposto que se eu desse duas opções, a primeira, se você tivesse acesso a 5 milhões de reais agora, nesse momento, e a segunda, se eu desse 1 centavo para você agora e ele fosse dobrando a cada dia durante os próximos 30 dias. Ou seja, você ia ganhar 1 centavo agora, amanhã já seriam 2 centavos, depois da manhã 4 centavos. Eu aposto que muita gente escolheria a primeira opção. Até porque os juros compostos demoram a fazer efeito. Olha isso daqui, se eu colocar 1 centavo no dia 0, vou chamar assim, aí lá no dia 2 eu tenho 2 vezes esse 1 centavo, já são 2 centavos. Se eu colocar no dia 5, só deu 32 centavos. Vamos ver aqui no dia 10, já vai para 10,24. Só isso, tá muito longe, né, dos 5 milhões que você teria se pegasse agora. E lá no dia 15, já vai para R$327. Realmente ainda tá bem longe, mas olha como que isso vai aumentando. Todo dia ele tá dobrando de valor. Se eu chego aqui no dia 20, já vai para R$10 mil. E lá no dia 30 a gente vai ter mais que o dobro do valor que você teria se pegasse agora esses 5 milhões. Mas então como é que eu conseguiria fazer esses R$5 virarem mais de 5 mil em um ano? Começa que não adianta eu ter R$5 aqui fisicamente. Eu teria que ter esse dinheiro lá na minha conta. Então eu preciso ter um local mais simples, um local onde fica mais acessível para todo mundo. Para isso então eu coloquei esses R$5 aqui na minha conta do Nubank, e basta a gente vir aqui no cifrão e ir aqui em investir. Vamos lá, investir. Aí eu coloco aqui em criar caixinha e criar nova caixinha. Vamos lá, eu venho aqui nesse mais e vou colocar os R$5 que eu tenho aqui para investir. Pronto. Guardar, tá feito, tá guardando, tá criada a nova caixinha. Eu posso depois, eu vou aqui em confirmar, agora sim, tá feito, preparando. Eu vou agora mudar, eu posso mudar o nome da caixinha, posso colocar aqui, vou colocar toda semana. Tá aí, caixinha, toda semana, salvar. Se eu quiser eu posso mudar aqui a foto de capa, mas eu vou deixar desse jeito. Tá aqui, caixinha toda semana, R$5, esse é o primeiro passo. É preciso que você faça essa proposta que eu tenho a apresentar com consistência. Recebeu o seu salário, já coloca lá na sua caixinha. Só que é claro que não vai ser só R$5, calma aí que eu já apresento. E se você não tem uma reserva de emergência ainda formada, essa é uma ótima oportunidade para constituir a sua reserva de emergência. Mas caso já tenha uma reserva de emergência, essa proposta pode servir como um caixa de oportunidade para investimentos no futuro, ou para um objetivo de médio prazo, como uma viagem, por exemplo. E se ficar para servir como reserva de emergência, o valor bruto vai ficar rendendo lá na caixinha. Você vai ver dia após dia que o Nubank vai mostrar um valor bruto e lá embaixo vai ter o valor líquido, porque tem os impostos para serem pagos. E é preciso considerar esses impostos se for usar para um objetivo específico, como a viagem que eu falei no exemplo. Nessa tabela que eu estou mostrando aparece quanto que é cobrado de IOF. No primeiro dia é cobrado 96% de IOF em cima desse lucro que você vai ter dia após dia. Mas essa alíquota de IOF vai caindo gradualmente até que no 30º dia, no dia 30 que você fizer esse investimento, já não vai ter mais cobrança de IOF. Já o imposto de renda vai cobrar 22,5% se esse investimento for deixado lá até 180 dias. Se deixar por mais tempo, de 181 a 360 dias, vai ser cobrado 20%. De 361 a 720 dias vai ser cobrado 17,5%, ou seja, se você retirar o seu dinheiro entre 1 e 2 anos do dia que você fez esse investimento, vai ser cobrado esse valor de 17,5%. E para mais de 720 dias, ou seja, acima de 2 anos de investimento, vai ser cobrado 15% de imposto de renda. Lembrando que esse imposto de renda também só é cobrado em cima do lucro que você tem com esse rendimento lá na caixinha do Nubank. Como eu mostrei no exemplo do 1 centavo, que
dobra a cada dia. Mais importante do que o valor inicial é a constância nos aportes. Nessa proposta que eu tenho para passar, o valor inicial é pequeno, R$5, mas a frequência vai ser alta, semanalmente. E a gente vai somar R$5 toda semana, igualzinho eu fiz aqui, ó. Na primeira semana, ó, passou uma semana todinha, eu coloquei só R$5, não dá nem R$1 por dia. Aí na segunda semana, eu já coloquei R$10. Na terceira semana, eu comecei a semana já colocando R$15. A quarta semana, logicamente, eu coloco mais 5, já foi R$20 naquela quarta semana. E assim vai, eu vou colocando 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ah, mas aí no último mês eu vou ter que guardar quase um salário mínimo. Aí não dá, não tem condição não. Não, calma lá, eu vou colocando aqui, ó, de 5 em 5, só que quando chegar aqui em R$120 por mês, já vai ser lá no sexto mês, então aí não precisa colocar mais do que isso. Olha aqui, ó, quando chegar em R$120, eu mantenho essa aplicação de 120 por semana, aí sim, até completar um ano investindo. E ao final dos 12 meses investindo, olha só como é que fica bonito, forma essa escadinha aqui que fica bonito de ver. E eu vou ter investido R$4.860, que saiu do meu bolso, sendo que com os rendimentos foi para R$5.199,20. E é aquele negócio, se você tem condição de manter esse investimento, manter esse crescimento de R$5 por semana, continue e mantenha esse crescimento proporcional. Mas se não, vá até o limite que você puder ir. O importante é não parar. Por exemplo, eu coloquei um limite de crescimento do quanto eu ia investindo semanalmente de R$120 lá na metade do caminho, com 6 meses investindo. E a ideia aqui é que você se torne um investidor, que você crie o hábito, que você mantenha constância e, acima de tudo, que você procure novas fontes de renda para ter cada vez mais para poder investir. E se você não conseguir chegar a esses R$120 por semana, vá até onde você conseguir, continue semanalmente com esse valor que você puder. Se você consegue só até R$50 por semana, tudo bem, mas mantenha esse investimento. Talvez não chegue naqueles 5 mil da proposta desse vídeo, mas pelo menos já vai ter dado o pontapé inicial nos seus investimentos. E se você puder ir além desses 120 por semana, vai em frente. Eu tô falando aqui em valores semanais, mas você pode fazer as contas, ver quantas semanas tem naquele mês e colocar o valor correspondente lá na caixinha. E agora você já sabe como começar a investir, onde guardar esse dinheiro, com quanto começar a investir, com menos de R$1 por dia na primeira semana, e agora você só precisa saber quando começar a fazer isso. Claro que eu sei, se são 12 meses fazendo isso, então eu vou começar no dia 1º de janeiro. Nada disso, não tem momento melhor para começar a fazer isso do que agora, já que os juros estão bem altos e talvez comece a cair já no curto ou médio prazos. E para ficar melhor ainda, eu vou te passar mais 2 opções para você ganhar mais do que aqueles R$5.199,20 que eu falei, mesmo sem ter que colocar nenhum centavo a mais da proposta que eu passei, que seria colocar na caixinha turbo do Nubank, que está pagando 115% do CDI ou 120% para quem tem ultravioleta ou Nubank+. E como isso aqui não é uma propaganda do Nubank, você pode fazer essa mesma coisa lá no Mercado Pago, que agora lá nos cofrinhos estão pagando 120% do CDI para todo mundo. Então, fazendo essa mesma proposta que eu apresentei, você vai ter mais do que os 5.199,20 que eu falei. E a segunda opção para ganhar mais que esse valor que eu falei seria inverter a ordem dos investimentos. Em vez de começar com R$5 e aumentando de 5 em 5 até chegar em 120, você investe por 6 meses, toda semana R$120, toda semana por 6 meses, e após esse sexto mês vai caindo R$5, até chegar lá na última semana investindo só R$5. Dessa forma, esse dinheiro que você começou a investir, os 120 desde agora, vai ter mais tempo rendendo lá na sua caixinha. E quanto mais tempo ele passa rendendo, mais você vai ter ao final de um ano. Mas se você puder colocar esses 120 por semana ao longo do ano inteiro, melhor ainda. E para conseguir inverter essa ordem de investimentos, você pode usar um dinheiro extra que entrou, um 13º, ou o dinheiro das férias, quem sabe. Vai por mim, vale muito a pena e sem tanto esforço você consegue chegar nesse valor. Então é isso, até o próximo vídeo.